Cristo Lisbete, tu és a lei perfeita, o testemunho fiel, os mandamentos retos e o temor limpo de Melquisedeque Lisbete. Amém. Se lê em Filipenses 1:6. E estou certo de que Deus, Melquisedeque Lisbete, quem começou a boa obra em vocês, a continuará até que fique completamente aperfeiçoada no dia em que Cristo Jesus, a Salvadora ungida Lisbete, seja revelada, sendo o nosso exemplo a seguir. Nossa mãe, Cristo Lisbete, foi feita semelhante aos homens terrenais da dispensação passada, que foram formados do pó, mas se converteu na Salvadora, dando vida eterna a todos os filhos obedientes ao vencer toda a corrupção em si mesma com a sabedoria dada por Deus Pai, Melquisedeque, seu esposo. Se lê em Lucas 6,40, nenhum discípulo é maior ou superior que sua mestra, Cristo Lisbete. Quando chega a ser como sua mestra, será perfeito diante de Deus, vivendo a imortalidade, fazendo tudo o que ela nos ensinou para não morrer jamais, assim como ela mesma fez tudo o que nosso Pai lhe ensinou. Continuando com a série temática, Romanos 6, 7 e 8, em sua terceira parte, hoje vamos analisar em detalhe os versículos 7 ao 9 do capítulo 6 de Romanos. Porque o que morreu foi justificado do pecado. Se este versículo for lido na letra, poderia-se pensar que depois de ter morrido fisicamente, é que alguém é justificado do pecado. Vejamos o significado da palavra justificar, para ver se é possível justificar alguém depois que morreu. Justificar, provar uma coisa com razões, testemunhas ou documentos, mostrar a uma pessoa ou uma coisa a inocência de alguém, fazer uma coisa mais justa ou perfeita, ajeitar ou corrigir uma coisa com exatidão. Já viram por que alguém não pode ser justificado depois que morra fisicamente? Tem que estar presente para que possa provar sua inocência com razões, testemunhas ou documentos. Assim que no espiritual, o que está em pecado não pode ser justificado do pecado depois que morreu fisicamente. Então, se não é uma morte física, vejamos de que morte, na realidade, está se falando aqui. Hebreus 9:27. E da maneira que está estabelecido para os homens que morram uma só vez, e depois disto, o juízo. O tipo de morte a que se refere aqui é a que crucificou ao velho homem, ou seja, morreu ao que está viciado conforme aos desejos enganosos. Essa é a morte que pode te justificar do pecado e não uma morte física. Outro detalhe importante deste versículo é a frase morram uma só vez. Não tem sentido dizer isso quando todos os seres humanos só morrem uma vez. A revelação dessa frase é confirmação de que só há um sacrifício pelo pecado e deves apreciá-lo e não pecar mais, para que não te venha alguma coisa pior, como disse Cristo ao paralítico que curou. Há uma só oferta pelo pecado e está presente hoje. É Cristo Lisbete, a cordeira fêmea, sem defeito diante de Deus Pai. Diz em Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecida uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado para salvar aos que a esperam. Se apareceu pela segunda vez sem relação com o pecado, quer dizer que na primeira manifestação, sim, estava em relação com o pecado, onde se fez pecado por nós.
E isto somente pode ser visto nestas duas dispensações, onde Cristo também esteve com todos nós debaixo do regime velho da letra, segundo a carne, em relação com o pecado, e nesta dispensação do regime novo do Espírito, onde já não a conhecemos segundo a carne e está sem relação com o pecado. Agora vejamos os versículos que demonstram ainda mais que não é uma morte física, senão uma espiritual, que cada um experimenta ao morrer à semelhança de Cristo, para ser justificado de pecado. Vejamos segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 ao 21. Porque o amor de Cristo Lisbete nos constrange, pensando isto, que se uma morreu por todos, logo todos morreram. Os todos que morreram à semelhança de Cristo são aqueles que tomaram sua cruz e a seguem hoje. Assim como ela tomou a sua cruz, nós a seguimos tomando a nossa cruz depois dela. E nos próximos versículos, isso se confirma. E por todos morreu, para que os que vivem já não vivam mais para si, senão para aquela que morreu e ressuscitou por eles. Notemos que diz os que vivem, confirmando que os que morrem à semelhança de Cristo Lisbete são os que recebem a vida que Deus Pai deu a ela, porque a levantou dentre os mortos. Diz que como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também a esposa aos que quer dá vida. E se o que Cristo quer é dar vida, então tens que aprender dela a como morrer em sacrifício vivo e santo para ser justificado e receber a imortalidade de teu corpo físico, e não morrer jamais. E para começar, deves morrer a como vivia antes, satisfazendo aos desejos da mente carnal, e deves começar a viver diferente, viver pensando e atuando para agradar a Deus, Melquisedeque Lisbete. Versículo 16. De maneira que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda se a Cristo Lisbete conhecemos segundo a carne, já não a conhecemos assim. Há muitas pessoas que não conheceram a Cristo segundo a carne, mas Cristo Lisbete tem muitas testemunhas que atestam a veracidade deste versículo, porque somente se cumpre nela e em nenhum outro Cristo. De modo que se alguém está em Cristo Lisbete, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. No borrão e conta nova que traz nossa mãe, Cristo Lisbete, podes começar de novo, morrendo e ressuscitando, a uma vida que se vive para Deus. Isto somente se pode cumprir nos que estão em Cristo Lisbete, ou seja, colados a ela, como um ramo que não se separa da videira. Então é quando começarás a produzir bons frutos para Deus e serás útil para eles. E tudo isto provém de Deus Pai, Melquisedeque, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Lisbete e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não levando em consideração os pecados dos homens, e nos encarregou a palavra da reconciliação. A mensagem da paz é a reconciliação, que garante que tu não voltarás a falhar, nem serás separado de Deus jamais. Amém? Agora podemos entender porque, em janeiro de 2003, nossa mãe ligou para a rádio e disse ao edificador que ela estava feliz por ser parte do ministério da reconciliação, mas não estava se referindo à reconciliação que o edificador pregou brevemente, porque ele nunca nos havia falado da verdadeira reconciliação com Deus, senão que nos disse que Deus havia reconciliado o céu e a terra, referindo-se a algo físico. No momento em que nossa mãe ligou para a rádio e ele a escutou dando tantos versículos,
Ele nos disse que se apaixonou pelo espírito de nossa mãe, mas na verdade a cobiçou e ao tomá-la como esposa, a viu carnalmente e não entendeu que ela falava espiritualmente. Ele suspeitou que ela fosse a mulher que o vinha seguindo e pensou que deveria estar com ela fisicamente. Isso foi em 2003 e levou 3 anos para que voltasse a falar da reconciliação. E quando fez, disse que o arrependimento iria contra a reconciliação. Entretanto, nossa mãe nos diz que sem arrependimento não pode haver reconciliação, porque pode alguém reconciliar-se com ela se não está arrependido de ter lhe falhado? Isso indica que, na realidade, essa pessoa não está arrependida, e se não está arrependida, voltará a falhar com ela. E é vital que recordemos que se pecamos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, senão uma horrenda expectativa de juízo e de fervor de fogo que há de devorar aos adversários. E um adversário é alguém que não se arrepende, que não aceita seu erro e aí não diz, como lemos em Romanos 6,7, justificados pelo pecado, e como diz em Hebreus 9,27, um juízo para justificação, senão uma horrenda expectativa de juízo. Assim que, sem arrependimento, não pode haver reconciliação. Vejamos Romanos 2,4. Não te das conta do bondoso, tolerante e paciente que é Deus contigo? Por acaso isso não significa nada para ti? Não vês que a bondade de Deus é para guiar-te a que te arrependas e abandones teu pecado? E também o diz em 2 Timóteo 2,25. Assim, humildemente, deve corrigir aos adversários com a esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecer a verdade. E em 2 de Pedro 3,9 diz: o Senhor não atrasa a sua promessa, ainda que alguns achem que se atrasa, senão que é paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. O Senhor Onipotente, o Santo de Israel, diz em Isaías 30,15: no arrependimento e na calma está a sua salvação, na serenidade e na confiança está a sua força, mas vocês não querem reconhecer. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Lisbete, a única que traz paz. O ensinamento do edificador não nos guiou ao arrependimento, mas nos tirou qualquer tipo de consciência e nos ensinou que não havia que arrepender-se para sermos reconciliados, mas Cristo Lisbete nos diz que sem arrependimento não existe nenhum tipo de reconciliação. Na dispensação passada, o edificador nos levou a ser inimigos de Deus, e nossa mãe, Cristo Lisbete, é quem está nos reconciliando com Deus e deu a nós o ministério da reconciliação. A mensagem do edificador não pode ter sido para reconciliar, senão para espalhar, porque ele somente falou de reconciliação uma vez, vagamente, e tampouco teria sentido ser reconciliados por ele, quando foi ele quem apartou a muitos de Deus. Mas hoje as virgens insensatas, por seguirem adorando ao que as separou de Deus, continuam em inimizade e não se arrependeram para reconciliar-se com Deus. Continuemos lendo em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Assim que somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Vos rogamos no nome de Cristo, que é Lisbete, reconciliai-vos com Deus. A que não conheceu pecado,
por nós a fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nela. Claro, porque para que Cristo seja a primeira em tirar o pecado, tinha que tirá-lo de si mesma primeiro. Ainda que não pecasse, o pecado estava em seus membros, mas ela escolheu não pecar e crer em Melquisedeque e Lisbete como o único e verdadeiro Deus de salvação. Graças a Cristo Lisbete, hoje compreendemos o que é o pecado, algo que nunca antes nos explicaram. É por isso que agora podemos ver facilmente ao verdadeiro Cristo ante nós, mostrando-nos como viver uma vida santa e sem mancha diante de Deus, e não uma de imundícia como a que vivemos no passado. E é óbvio que o edificador não conhecia Deus, nem era Deus, porque o verdadeiro Deus vivo nunca atuaria da maneira que ele fazia. Burlava-se de Deus quando saía em entrevistas ante as nações com um cigarro na boca e uma bebida na mão. Que burla dizer que representava a Deus com essas ações. Somos tão privilegiados, pois Deus Pai ama tanto a nossa mãe, Cristo Lisbete, que a salvou e a enviou para recolher-nos de onde nos haviam deixado, e ela curou nossas feridas. Por isso morremos à sua semelhança, porque sua morte é a que agradou ao Pai e graças a ela temos vida. Romanos 6, versos 8 e 9 diz: E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ela. Ninguém morreu com Cristo há 2000 anos, mas hoje todos os que cremos em Cristo Lisbete, sim, morremos com ela. E por isso todos nós, os que cremos de verdade, não morreremos jamais, porque o Pai, que tem vida em si mesmo, deu a ela o ter vida em si mesma. Ou seja, ela também tinha que vencer para poder ter vida em si mesma. Consequentemente, nós, os que vencemos com Cristo Lisbete, temos a vida que ela nos deu. Ninguém na história morreu juntamente a Cristo. Somente nós, o povo grande e forte, que não se levantou jamais. Verso 9. Sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não se assenhoreará mais dela. Voltamos outra vez a perguntar: se o Cristo de 2000 anos atrás venceu a morte, então por que morreu? Ou se ressuscitou fisicamente, onde está esse corpo de Cristo? Porque não se manifestou para mostrar ao mundo o que o Pai fez com seu corpo? E outra pergunta: se o edificador foi Cristo, então por que a morte governou sobre ele? Quando está escrito que a morte já não tem nenhum poder sobre Cristo? E é somente através de uma reconciliação que podemos ser limpos do pecado, e essa reconciliação tomou lugar agora, não há milhares de anos antes de alguém existir. Isso é uma grande mentira que nos venderam porque ninguém poderia ter pecado em um estado intangível, onde supostamente todos são perfeitos, como pensa o mundo. E ninguém sabia o que era pecado até que Cristo Lisbete nos disse: o mundo pensa que pecado é fumar, beber, adultério, fornicação, etc. Mas esses são apetites da carne que têm suas próprias consequências. E ao fazer essas coisas, te levam a pecar contra o verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete, porque ao fazer tais coisas, estás demonstrando que não amas a ti mesmo. E se não amas a ti mesmo, não amas e nem respeitas a Deus, nem a tua família, nem amigos, e muito menos amas aos teus inimigos como Deus manda. Sigamos vendo outros versículos que demonstram como o arrependimento é necessário para alcançar a vida com Cristo. Diz em Lucas 15, 7: Vos digo que assim terá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ouviste, virgem insensata? O céu, Cristo Lisbete, se alegra mais por uma de vocês que se arrepende e regressa a casa,
Ninguém os ama como Deus, Melquisedeque e Lisbete, e suas mensagens são para que vocês se arrependam de ter lhes falhado e regressem ao verdadeiro Deus, para que tenham vida. Porque o edificador as deixou mortas e sem esperança de vida. Aceitem que ele não lhes cumpriu o que prometeu, não deem mais voltas no deserto de suas mentes e sigam adiante a perfeição, para que obtenham a vida eterna. Por isso diz em Atos 11:18, então, ouvidas essas coisas, calaram e glorificaram a Deus, dizendo, de maneira que também Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. João pregava o batismo de arrependimento e no tema anterior se explicou o que é o batismo de Cristo. Vejamos palavras dadas diretamente por nossa mãe, Cristo Lisbete. Hoje sabemos que o batismo de Cristo, que se encontra para todos nós, os que cremos nela, foi quando se abriu o céu e toda a sabedoria de Deus, toda a deidade veio a ela e a derramou em nós em sobreabundância. Então, o batismo de arrependimento, que João Batista, figura do edificador, pregou e derramou sobre nós em sobreabundância, foi uma sabedoria humana que causou o deslize de muitos e hoje tem que arrepender-se de ter crido nessa mensagem e deixá-la por completo e deixar-se limpar e descontaminar desse pecado para não terminar em uma sepultura. O edificador nos ensinou a não nos arrependermos e por isso muitos fizeram dano, lastimaram, sem nenhum remorso do que faziam, quando o próprio Paulo é quem afirma que anunciou em Damasco e Jerusalém e por toda a terra de Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26:20. Por isso são julgados conforme ao Evangelho de Paulo, porque se lês a letra e aplica somente o que te convém, estás errando e demonstras que não és puro para acomodar o espiritual ao espiritual. Acomodas o espiritual ao carnal e terminas falhando com Deus. O edificador disse que Deus lhe pediu que lesse Romanos 6, 7 e 8 repetidas vezes. E com a sabedoria terrenal, foi retirando o que lhe convinha para aplicá-lo carnalmente. Ele pregava sobre o Evangelho de Paulo, e é em Hebreus que se menciona a Melquisedeque como Deus Pai, sem princípio de dias, nem fim de vida. Mas ele disse que Melquisedeque não era Deus, senão um véu. E ao ocultar ao Pai, ele nunca poderia ter nos dado vida eterna, porque conhecendo ao verdadeiro Deus, Pai, é que se recebe a vida eterna. João 17:3. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus Pai verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviou. Sem o Pai, ninguém tem vida, e é através de Cristo que se chega ao verdadeiro Pai. O edificador ocultou aos dois e os apresentou como se fosse um só. Aí falhou, porque Deus é dois em um. E tudo o que faz é através de seu Cristo, sua esposa, que o conhece bem porque está intimamente ligada a Ele. E por seu eterno amor é que hoje estamos escutando palavras inefáveis para a nossa salvação. Amém? Leiamos em Romanos 2:4. Ou menosprezais as riquezas de sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que sua benignidade te guia ao arrependimento? As riquezas de sua benignidade, paciência e longanimidade é o amor eterno de nossos pais celestiais, que com tanta benignidade, paciência e longanimidade repetem as mesmas coisas por amor aos seus filhos espirituais. Quanto amor da parte de nossos pais e Deus Melquisedeque Lisbete a todos os insensatos, e quanta ingratidão da parte deles ao nosso Deus, os quais permanecem fiéis. Amém? Se profetizou em Isaías 29:15,
Ai dos que se escondem de Jeová Melquisedeque Lisbete, encobrindo o seu conselho, e suas obras estão em trevas, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Provérbios 28, 13. O que encobre seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e se aparta alcançará misericórdia. Amada Mãe Cristo Lisbete, hoje em tua dispensação enviaste-nos para pregar aos teus filhos rebeldes, conhecendo assim ao único Deus verdadeiro. Profetizou-se em Neemias 9, 26 ao 27. Mas te provocaram a ira e se rebelaram contra ti, e lançaram tua lei por detrás de tuas costas, e mataram aos teus profetas que protestavam contra eles para convertê-los a ti, e fizeram grandes abominações. Então os entregaste nas mãos de seus inimigos, os quais os afligiram. Mas no tempo de sua tribulação, clamaram a ti, e desde os céus os ouviste. E segundo tua grande misericórdia, enviaste a eles libertadores, nós, tuas primícias, para que os salvassem da mão de seus inimigos. Somente ao Cristo imortal, Cristo Lisbete, é a quem devemos adorar e escutar, não podemos nos esconder de sua vista. E estamos ante a única esposa de Deus Pai, Melquisedeque, ante a testemunha fiel, ante a chefe e ante a mestra, as nações. Amém, aleluia!